Glória a Deus. Paz do Senhor para todos vocês. Espero que todos estejam bem. É uma imensa alegria estar aqui e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso maravilhoso Deus que nos proporcionou este momento tão precioso. Então aqui fica a minha gratidão aos céus e a minha alegria de poder estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Ivaldo, e todos os líderes, todos os que estão envolvidos neste lindo trabalho. Deus abençoe muito, pastor presidente também. A primeira vez que nós nos encontramos foi na Almadego, né? Foi uma bênção. E teve um outro culto do drive-in, acho que foi aqui também, foi nesse local. Foi muito bom, não foi, pastor? Foi um culto incrível, foi maravilhoso. E eu sei que hoje não está sendo diferente. Quando peguei o voo hoje, eu estava com uma mensagem queimando no meu coração. Mas ao chegar aqui, eu vi o pastor Franklin e também o Alessandro agora, ambos falando em alguns momentos das suas participações sobre tempestades. E eu percebi que ambos em alguns momentos enfatizaram muito a tempestade, e Deus fez queimar no meu coração uma mensagem exatamente sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu não vou demorar, eu vou ser objetivo. Quero chamar aqui dois assistentes maravilhosos. O Guilherme Batista, que é um amigão, pode me ajudar, Gui? E o pastor Franklin está aí? Teve que ir? Ok. O Ismael também? Olha o guitarra. O guitarra é da Almadego, não é ele? É ele que estava lá, não é? Eu estava vendo vídeo. Aí eu perguntei para você assim, já viu o Relash tocando? Quebrando guitarra? Hã? Aí você falou assim, tocando já. Fazendo a bichona chorar já, mas quebrando não. Aí depois você assim, ó. Foi muito único aquele momento. Prazer em revê-la. Ó, Speedwell. Foi demais também, né? Tudo certinho? Mateus capítulo 8. Speedwell, eu não sei se você lembra o pedido que eu te fiz lá. Já passou um tempinho aí, talvez você se esqueceu, mas eu vou te lembrar. Fazer o mesmo pedido. Eu sou muito sentimental, então, por favor, não toca nada melancólico. Porque qualquer coisa melancólica me faz chorar. Você sabe o carpinteiro? No desenvolver eu chamo. Você vai nesses louvores de arrepiar, beleza, Speedwell? Eu não vou demorar, vou ser muito objetivo. Mateus capítulo 8. Como é o seu nome? Marcos Vinícius, bonito pra caramba. Chega aí, Marcos. Você pode ajudar também? Que honra, hein? Você lembra quando Jesus chamou os discípulos para fazerem uma viagem de barco? Eles entraram no barco, Gui, e Jesus disse, passemos para o outro lado. Lembra disso, Marcos? Este outro lado era a região de Decápolis, onde estavam as 10 províncias, inclusive a aldeia dos Gadarenos. Então, o destino, pastor Ivaldo, da viagem era a aldeia de Gadara. Só que no meio do caminho, Marcos, Gui, levantou-se uma grande tempestade. E é sobre essa grande tempestade que se levantou que eu quero refletir, Marcos, com vocês aqui nesta noite. Se ele não pegar, nós vamos pular lá, beleza, Gui? Eu não vou demorar.
Marcos, vou começar com você. Você já parou para pensar? Isso aqui só vai pegar quem tiver ligado. E se vocês pegarem, vocês podem buzinar, ok? Ou dar farol alto. Gui, quem tiver boiando, não vai pegar. Isso aqui não é para quem está boiando. Marcos, você já parou para pensar o porquê que os discípulos não pularam do barco, já que a maioria deles trabalhavam com pesca? Por exemplo, eu estou vendo que você está pegando, eu estou arrepiando. Marcos, quando Jesus chamou Pedro, o que Pedro estava fazendo? Você lembra? Pescando. Pescando o quê? Peixes. Uau, ele é inteligente aqui. Marcos, aí Jesus falou o que para Pedro? Eu vos farei pescadores de homens. Ok, então o trabalho de Pedro antes de seguir Jesus era? Pescar peixes. Uau, ele é inteligente pra caramba aqui. Gostei, hein, Marcos? Chamei o cara certo. Então Pedro era pescador. O mínimo que um pescador, Speedwell, tem que saber é nadar. Porque faz parte do trabalho. Alguém está pegando. Marcos, Pedro era pescador. André era pescador. Tiago era pescador. Provavelmente João também trabalhava com pesca. Então, quando nós analisamos a biografia dos discípulos, nós percebemos que a grande parte dos discípulos trabalhavam com pesca. E Gui, o mínimo que um pescador tem que saber? Nadar. Inteligente também. Muito. Agora vamos lá. Se eles não pegar, acabou. Você está falando que os discípulos sabiam nadar? Sim. Gui? Sim. Você também está falando que os discípulos sabiam nadar? Sim. Agora essa é a pergunta. Se eles sabiam nadar, por que eles não pularam do barco na hora da tempestade? Porque é o lugar mais seguro para se estar no meio de qualquer tempestade. Continua sendo no barco. Vocês não ouviram? Eu vou repetir. O lugar mais seguro para se estar no meio da tempestade continua sendo dentro do barco. Dentro do barco. Eu estou arrepiado. Eu estou vendo eles acendendo os faróis e buzinando. Deus me trouxe lá de Guarulhos, São Paulo, hoje aqui em Goiânia, para falar com alguém. Fica no barco que Jesus te colocou. O lugar mais seguro continua sendo dentro dela. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Raik. seu. Ô Raik, Fala, Gui. pular do barco não acalma a tempestade. Uau. Não. Repete. Pular do barco nunca acalmou a tempestade. Sabe qual que é o problema? Qual? É que quando eu vejo a tempestade, o meu desespero quer fazer que eu pule. Porque se eu tenho habilidade para nadar, algo dentro de mim diz assim: vai que você consegue. Eita. Mas você lembra aquele texto, Marco, que diz assim: maldito do homem Que confia no homem. Esse texto não é um texto para nos desmotivar a construirmos relacionamentos, porque Deus nunca foi contra relações. O original, Gui, quando fala maldito do homem que confia no homem, o original diz maldito do homem que confia na força do seu próprio braço. Os discípulos poderiam pular? Sim. Poderiam. Podia. Mas quando eles não pularam, eles estavam dizendo isso aqui, Marcos: Preferimos confiar no mestre. Uau. Aleluia.
Então vamos lá. Eu tô arrepiado. Guilherme, o que Jesus falou para os discípulos para eles começarem a viagem? Passemos para o outro lado. Se eles não pegar, quem vai me levar para o aeroporto? Cadê o pastor Ivaldo? Pastor, quem vai me levar para o aeroporto? Quem? Ariel? Ele mesmo. Manda ele ligar o carro, porque se ele não pegar, eu quero ir para o aeroporto agora. Pastor, isso aqui não é para quem está boiando. É mensagem simples, mas olha as pérolas que Deus vai nos dar nessa noite. Qual foi a ordem de Jesus? Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Agora, Marcos, eu quero que você funcione comigo tudo na espontaneidade. Quando Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, você acha que o tempo estava feio? Não. Até porque se o tempo tivesse feio, os discípulos teriam dito: vamos depois. Vamos depois. Já é tarde. Porque eles entendem de mar. Eles entendem de... Já pegaram. Eles entendem de tempo. Se o tempo naquele dia trouxesse uma previsibilidade de tempestade, os discípulos com certeza não teriam entrado no barco. Mas só que quando Jesus disse que passemos para o outro lado, o tempo não estava fechado. O tempo estava bom. Estava bom. Normal. Porque tempo fechado já indica que pode acontecer algo no caminho. Então, quando o tempo fecha, eu consigo prever algumas tempestades antes que elas aconteçam. É o poder, é a habilidade de antecipar acontecimentos. Vamos lá, eu tenho que simplificar. Marcos, se o tempo estiver fechado, tudo escuro, você vai sair de casa sem guarda-chuva? Não, com guarda-chuva, blusa de frio. Mas espera aí, mesmo sem estar caindo uma gota de água, você já vai carregar guarda-chuva? Sim. Por quê? Porque o tempo indica que vai fechar, chover. Estão pegando. Eu tô arrepiado. Então você está me falando que existem algumas tempestades que eu consigo prevê-las. Exatamente. Só que essa aqui entra numa esfera de tempestades imprevisíveis. De repente. Fala aqui para eles. Imprevisto. Sabe por que eu estou falando que os discípulos foram pegos de surpresa? Porque se eles já estivessem esperando a tempestade, não tinha por que eles ficarem com medo. Sabe por que eles estavam com medo, Marcos? Por quê, pastor? Porque eles não estavam esperando passar por aquilo, Speedwell. Agora vamos lá, Speedwell, Gui. Os discípulos sabiam da tempestade? Não. Hã? Não. Jesus sabia? Sim. Agora a pergunta é essa: por que Jesus manda ele ligar o carro para me levar para o aeroporto? Que se ele não pegar, não tem como continuar aqui. Por que Jesus não alertou os discípulos sobre a tempestade antes que ela se levantasse? Por quê, pastor? Hã? Por quê, pastor? Se ele não pegar, nós três pula. Porque se Jesus falasse sobre o que ia acontecer no meio, os discípulos não entrariam no mar. Nem tudo Deus pode nos revelar. Porque tem coisas que Deus sabe que se Ele te falar, você não entra no barco. Aí Ele diz: eu só vou falar sobre o outro lado. Porque se eu falar com o que vai acontecer no meio, você não entra no barco. Mas eu não estou olhando nem para o começo
nem para o meio. Quando eu te chamo para uma viagem, eu já estou vendo como você vai estar do outro lado. Aleluia! Marcos, eu estou arrepiado. Olha o Marcos com os olhos com lágrima aqui. Olha lá, olha, não, agora olha lá para você não falar que é fake news. Marcos, nem tudo Deus nos revela. Marcos, você acha que se Jesus tivesse dito aos discípulos sobre o que ia acontecer no meio, você acha que os discípulos entrariam no barco? Não, pastor. Por isso que Jesus não fala sobre o que vai acontecer no meio. Mas Deus não está me vendo só no meio. Está te vendo no final. Aleluia. Deus está te vendo do outro lado, lá no final. Se ele não pegar aqui, isso aqui não tem no Google. Só que para eu chegar do outro lado, da maneira que Jesus quer que eu chegue, é necessário eu passar pelo meio. O meio é indesejável. O meio é aquilo que eu não quero. Nós entramos esse ano, agora alguém vai entender o que eu estou falando. Todos nós entramos 2020 acreditando que seria o melhor ano da nossa vida. Você se imaginava nesse meio? Não. Você esperava esse meio? Não. Você acha que eu esperava esse meio? Ninguém esperava. Então você está falando que aconteceu algo que ninguém esperava. Isso. Por mais que seja indesejável, por mais que seja difícil, eu estou arrepiado. Por mais que machuque um pouco, ou nos coloca medo, Deus tem propósito nesse meio. Se eu tivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Aleluia! Você vai sair dessa mais forte do que você entrou. Aleluia! Eu vou repetir mais uma vez. Você vai sair dessa mais forte do que você entrou. Antes desse período, você já conhecia Jesus. Você já desenvolveu um relacionamento com Jesus. Mas eu estou lhe dizendo que esse processo que você não esperava, tem alguém dando farol alto aqui porque está pegando. Esse processo que você não esperava vai te levar exatamente para o nível de preparo que Jesus quer que você esteja. Seu nome, Aí, ninguém aprende no início nem no final, só tem aprendizado no meio. Ninguém aprende nem no início nem com o final. Os aprendizados estão no meio. Aleluia. do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Marcos, lê o 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Espera aí, lê de novo. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Continua. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ó, a tempestade imprevisível são aqueles problemas que fogem da minha capacidade de prevê-los. Tem muita gente aqui falando, eu fui pego de surpresa. Não só você, como todos. Olha lá atrás, tem alguém pegando. Vai, continua, Marcos, continua. E ele, porém, estava dormindo. Vai, continua. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: O quê? Senhor, salva-nos, que perecemos. Olha os caras, nós não estávamos esperando isso. Faz alguma coisa. Continua. E ele disse-lhes: Por que temeis? Espera aí, Jesus falou o quê? Por que temeis? A pergunta de Jesus para os discípulos é essa: por que vocês estão com medo? Só que peraí, não parece uma pergunta pejorativa?
Se eu estou no meio de uma tempestade que eu não estava esperando, o mínimo que eu vou sentir? Medo. Só que esse medo aqui não é um medo comum. Jesus não está falando sobre um medo comum, Speedwell. Essa tempestade não é comum. Mateus, quando escreve sobre essa tão grande tempestade no grego, ele usa um termo chamado seísmos. É como que se Mateus estivesse falando que a terra estava tremendo. Esse medo que Jesus está confrontando não é um medo comum, porque o medo comum é o medo que Deus deu para o homem. Você atravessa alguma avenida sem olhar para os lados? Não. Por quê? Porque é perigoso. Tá, mas você olha para o lado, por quê? Para ver se não está vindo carro. Então quando você atravessa uma avenida, você tem medo? Sim. Medo do quê? Ser atropelado. Então esse medo é um medo bom. Você compra algo que você não tem condições para pagar? Não. Por quê? Eu não tenho condição de pagar. Porque tem medo de se enrolar. Então esse medo nunca incomodou Deus. Sim. Porque é um medo natural, é um medo que nós chamamos na psicologia de medo preventivo. É aquele medo que não deixa uma moça ficar andando sozinha em uma rua escura e perigosa. Não faz mal nenhum. Só que esse medo que Jesus está perguntando por que os discípulos estavam, é um medo que já passou do limite. Hã? Pavor. É exatamente isso. Um medo fora da sua dose, ele se torna desespero. E todo desespero altera o meu comportamento racional. Já viu uma criança quando acorda num quarto escuro? Ela começa a gritar e chorar. Por quê? Medo. Está com medo. Já viu pessoas que não conseguem ficar em um quarto sozinho, com a luz apagada? Porque quando ela olha para alguma roupa, algum casaco, alguma blusa pendurada no guarda-roupa, num cabide, ela começa a ver monstros, espíritos. Quando ela liga a luz, é só uma blusa. Mas espera aí, como é o seu nome? Danilo. Como que alguém vê um monstro em um local onde está uma blusa, Danilo? Só entre nós dois. Lá atrás o pessoal você pegou. É porque o medo faz eu criar monstros aqui. Danilo, só entre nós dois. Por isso que o salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque senão eu fico desesperado. E não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Olha lá atrás, eu estou vendo até a caminhoneira pegando. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: essa crise pode ter arrancado algum dinheiro da tua conta. Essa crise pode ter feito você perder alguns zeros da tua conta bancária. Essa crise pode ter feito você perder alguns contatos, alguns contratos, algumas oportunidades, alguns serviços. Mas Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: só não perca a sua cabeça. Mantenha o equilíbrio. Cuidado, que o medo nos deixa burro. Os discípulos com medo, que se ele não pegar, acabou. Olha isso aqui, Marcos, eu gosto de palavra simples, mas revelada. Você crê em palavra revelada? Sim, acredito. Guitarra, como é o teu nome? Absal? Absam, nome bonito, meio árabe, hebraico. Absam, se prepara para fazer a bichona chorar agora, porque olha isso aqui, se liga nisso, Absam. Lê o 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Beleza. Agora, vê o que acontece no 26.
E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Depois de fazer essa pergunta, qual foi a primeira coisa que ele fez? Levantando-se. Opa! O que ele fez? Levantou-se. Jesus levantou, pastor. Pera. Quem se levanta no 24? A tempestade. Agora quem se levanta no 26? O dono que comanda a tempestade. Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! É Jesus falando: eu estava deitado até agora, mas o diabo mexeu com o barco errado. Se ele levantou a tempestade, agora é hora de eu me levantar para mostrar que eu sou maior. Guilherme, baixista, como é o seu nome? José Gabriel. José Gabriel, sabe o que significa se levantar? Só entre nós dois. Isso aqui é pérola. Você recebe alguém que você respeita sentado? Hã? Não. Quando chega alguém que você respeita, já pegaram. Se você está sentado, alguém falou aleluia, o que você faz? Me levanto. Que todas as vezes que chega um pastor que eu respeito, se eu estiver assim, eu nunca vou cumprimentar ele assim. Antes de cumprimentar, eu vou fazer isso aqui, ó. O que isso significa, Raik? É que se levantar é sinal de honra. Por isso que a Bíblia diz, gente, se você não pegar, acabou. Isso aqui não é mensagem copiada de Google não, viu? Põe lá no YouTube que essa não tem. É por isso que a Bíblia diz que aonde Jó chegava, todo mundo se levantava. Sabe por quê? Porque Jó era o maior homem do Oriente. Onde Jó chegava, Maxwell, quem estava sentado se levantava. Jó disse assim: quando eu chego, até os anciões se levantam para me receber. Mas essa é a questão, Maxwell, Speedwell, essa é a questão. Quando Jó perdeu dinheiro, perdeu as empresas, olha o que acontece. Gente, pega isso. Quando Jó tinha dinheiro, pastor Evaldo, ele chegava e olha o que todo mundo fazia. Ele chegou. Esse é o cara. Jó chegou. Agora olha o que aconteceu depois que Jó perdeu o dinheiro e as empresas. Jó chegava e ele disse: agora eu chego e ninguém mais se levanta. Esse aí tá quebrado. Faliu, Guilherme, quebrou. Ih, tudo errado. Aí Jó disse: quando eu tinha, todos se levantavam. Hoje eu chego e ninguém mais se levanta. Mas não tem problema. Se eles não querem mais se levantar, eu pensei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará.
Aleluia! Talvez os homens não se levantam mais quando você chega. Talvez a sua presença para muitos seja irrelevante, seja insignificante, mas Deus está falando com você. Se os homens não te honrarem, não se preocupe, que está chegando a hora de eu mostrar para essa tempestade que ela se levantou contra o barco errado. Se levantou a tempestade, então se prepare, porque eu vou me levantar. Aleluia! Se levantou no meio. Para que a tempestade se levantou, Marcos? Para honrar quem estava chegando, pastor. Ele foi além. Essa não tem no Google, essa eu gostei. Essa não tem. Ó, a tempestade se levanta. Os discípulos se apavoram. No 26, quem se levanta? E levantando-se ele. Peraí, gente, se vocês não pegar é que vocês estão ruins. Isso aqui não é mensagem copiada. Olha isso agora. O que Jesus fez depois de se levantar? Repreendeu os ventos. Pera. Uau. O que ele fez? Repreendeu. O quê? Os ventos e o mar. Primeiro, o que ele fez? Repreendeu. O quê? Os ventos. Repreendeu os ventos. Sabe por quê? Por quê, pastor? Só entre nós dois. Porque o problema nunca esteve nas ondas. Não. Alguém pegou. Alguém pegou. Marcos, eu estou arrepiado. Essa não tem no Google. Tem não. O que Jesus repreendeu primeiro aí? Repreendeu primeiro os ventos. Ou os? Os ventos. No plural? No plural. Então o problema não está no mar. Não está no mar, não. O problema não está na água. Não está na água. O mar você vê? Sim. A água você vê? Sim. A onda você vê? Sim, pastor. E o vento? Não. Hã? Não. Então ele vê o que nós não vemos? Sim. Sabe por que Jesus... Olha, tem alguém pegando. Sabe por que Jesus não perde tempo com a onda? Por quê? Porque ele sabe que o problema não é o mar. Aleluia. Pegou. Como é o seu nome? João Neto tá ligado. Chega aí, João Neto, chega aí que eu gostei que você tá. Vem, corre, João, sobe. Aleluia. Tira a máscara, João, o problema aqui é o mar? Não. É água? São as ondas? Qual é o problema aqui? Os ventos. Então você está falando que o que está gerando todo esse desconforto é aquilo que eu não vejo? Com certeza. Por isso que Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as potestades. Mas Deus está derrubando elas no nome poderoso de Jesus.
Em nome de Jesus já está caído. Os teus inimigos visíveis. Os teus inimigos invisíveis. João Paulo, vai, aqui vai. Eu gostei de você. Sabe por que tem gente que se desgasta muito e não consegue resultado? Por quê? Explica-me. Eu quero saber. Porque vivem lutando contra a onda. Pega o balde para tirar água. Meu Deus. E aí Jesus está falando: para de perder tempo com coisas que realmente não são a raiz do problema. Qual é a raiz do problema, João? É o vento. Sabe como eu luto contra a onda? Como, pastor? Com isso aqui? Com a onda eu luto com isso. Isso, pode ser, isso. Remando. Mas agora só tem um jeito de eu lutar contra o vento. Qual é, pastor? Meu Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo. Levanta o nome dela. João, lê o 27 para a gente acabar. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Espera aí, João, eu amei sua voz. Depois que Jesus acalmou os ventos e houve bonança, o que os discípulos começaram a falar entre eles? Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Espera aí. Se eles estão perguntando que homem é este, isso quer dizer então que eles não conheciam de fato Jesus. Mas espera aí. Então você está falando que eu estar no barco não garante conhecimento? Aqui está provando isso. Estão, mas não conhecem. Pegaram lá atrás. Eu estou provando na Bíblia que tem gente no barco, mas não conhece. Tem gente na igreja, mas não conhece. Tem gente no altar, mas não conhece. Tem gente no grupo, mas não conhece. Tem gente que tem carteirinha de membro, mas não conhece. Como alguém que viaja com ele, Marcos, não sabe quem ele é? Sabe o que é isso, Gui? Que? Isso é a realidade de muitas pessoas que vivem na igreja. Tem gente aqui que tem histórico de décadas em relação à igreja. Mas sabe aonde eu sei quem conhece e quem não conhece? Dentro do barco.
É no meio das dificuldades. É quando os ventos sopram. É quando as ondas se levantam. É quando a tormenta chega. É quando os demônios começam a afligir. Aí a gente vê quem conhece e quem não conhece. Tem gente que pensa que conhece, mas o meio revela quem é quem. Aos teus pés me O meio revela quem é quem. Dá um pouco mais de retorno nesse aqui, por favor, só um pouquinho. Se eles conhecessem, eles ficariam com medo? O medo natural. Natural, sim. E um medo excessivo? Isso. Ficariam? Não, em hipótese alguma. Gente, Guilherme, isso aqui agora dava para virar seminário. Aqui dava. Aqui, agora dá. João Neto. Oi. Você tá pegando? Tô pegando. Então vem mais pra perto de mim, que você é bonito pra caramba. Valeu, obrigado. O meu nível de conhecimento revela o meu nível de fé. Justamente. O meu medo revela a ausência do conhecimento. Com certeza. Quem tem medo tem porque não conhece. Isso. Porque se eu conheço, no meio da tempestade, eu me levanto e uso da minha autoridade para repreender, porque já me foi dada a autoridade de Deus. quem tem medo fica desesperado. Isso. Da onde eu vou tirar o dinheiro? E agora como eu vou pagar a escola dos meus filhos? E agora como eu vou casar? E agora como eu vou pagar meu carro? E agora o que vai ser do meu futuro? E agora como vai ser do meu amanhã? Mas quem conhece pode estar no meio da tempestade que diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, diz o Senhor dos Exércitos. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu espero é te ver. Me envolvo com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Não aceite viajar com ele sem ter convicção de quem ele realmente é. Você precisa conhecer o dono da sua vida, o dono da sua história. Sabe por que vocês estão preocupados? Porque talvez vocês se esqueceram de quem ele é. Esta noite, o pastor Raik não veio aqui pregar sobre apenas o Jesus que acalma as tempestades. O pastor Raik veio hoje aqui para te dizer que o Jesus que acalma as tempestades quer que você o conheça. A mensagem de hoje não é uma motivação para você acreditar que o mar vai ficar bem. A mensagem de hoje não é um convite. Venha conhecer
quem manda na terra, no céu e no mar, que aí sim você terá descanso em qualquer situação. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, eu quero conhecer Jesus. Diga isso onde você está. Eu quero conhecer Jesus. Cante essa frase dentro do seu carro. Eu quero conhecer Jesus. Espiritual, vamos ver só a igreja cantando isso. Eu sei que pode melhorar, coloca o coração. Ser achado nele, quero. Ser achado nele, eu quero. Aumente o volume do seu coração. Eu quero conhecer Jesus. Digo, meu amado. Meu amado é o Vamos levantar o nome dele. e minha O meu. uma humilhar de milhares. Guilherme, olha a guitarra. Olha o João Neto falando línguas estranhas. Toda tempestade que não me mata me faz crescer. Olha o pastor chorando. Pastor Evaldo, toda tempestade que não nos mata nos faz crescer. E às vezes, para eu crescer no reino de Deus, eu vou perder algumas coisas aqui. Talvez até agora você não entendeu o propósito de Jesus nesse meio, mas é Ele te chamando para mais perto dEle, para ouvir a batida do coração dEle, para sair dessa crise falando: eu sei em quem eu tenho crido.
isso aqui. Marcos, eu acabei de falar para o guia ali. Você já pensou se Jesus não tivesse levado, João Neto, os discípulos para aquele meio? Eles nunca conheceriam. Agora, olha o que o Guilherme me falou. Fala para eles, Gui. A conversa deles depois que Jesus voltou a dormir é: nós estamos com o Criador do Universo dormindo dentro do nosso barco. Peraí, Gui. Primeiro eles ficaram espantados por quê? A tempestade. Mas e depois o espanto? Com quem estava no barco? O maior espanto deles não foi com a tempestade naquele dia. O maior espanto deles foi com quem estava dormindo dentro do barco deles. Quem estava dormindo era o Criador do Universo. E Raí, Deus, olha isso aqui. Se essa crise te deu um susto, Deus vai te dar um susto maior, com o tamanho do milagre que Ele vai realizar na sua história. Eita! É aquele susto que eu tomo e falo, nem eu imaginava. Sabe aquilo que eu te disse aquele dia? Eu queria que quem está dentro do caminhão ligasse a luz interna de dentro do caminhão. Tem gente chorando aqui, eu tô ouvindo mulheres chorando. E a palavra de Deus hoje, algo que eu disse para o Raí há 3 semanas atrás. Hoje, quem sabe não seja para todos os que estão aqui, seja para quem está dentro daquele caminhão. Você que está no caminhão, ouça isso. Se está ouvindo, dá um farol alto. Ok. O seu desespero não desespera Deus. O desespero de cada um de nós dentro do barco nunca desesperou Deus. Os nossos problemas, o nosso desespero nunca desespera aquele que criou o universo. É isso que Deus sempre vai entregar. Agora nós estamos falando de mar, de Criador. Então nós vamos para a raiz. Para a raiz. Joel, agora eu quero ver se você é raiz. Quem é o homem que teve o poder? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Fazer o quê? Caminhar por entre as águas do mar vermelho. Essa aqui é de quando eu era pequenininho. Esse caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver em frente ao mar E não puder atravessar, chama este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai voar. o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele imagina. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o nome do Senhor, o hino de vitória, do outro lado cantou.
lá, igreja. Travessa e vou. O hino da vitória. Toda vez que o mar vem. Faça como Israel atravessou do outro lado. Quem pode aplaudir a Jesus? Do outro lado. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um mar.